As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Catherine Ponder, capítulo 7. Lei da Propagação para a Prosperidade. Chegou agora o momento de você repousar e desfrutar do que já leu nos capítulos anteriores. Na verdade, chegou a hora de você agir como se já fosse um autêntico pensador próspero. Por quê? Se você chegou a este capítulo, é porque já está realmente começando a sê-lo. Agora você está preparado para a lei da propagação para a prosperidade. O uso da lei da propagação para a prosperidade é fácil e agradável. Ela consiste, primeiramente, em se estabelecer e manter uma atitude de propagação fecunda para com um todo e para com todos. Em outras palavras, quando você pensar em si e nos outros, pense principalmente em termos de riquezas, prosperidade, sucesso e no mais completo bem-estar. Só o fato de você pensar em si e nos outros como sendo ricos, bem-sucedidos, prósperos e vitoriosos vai ajudar para que isso realmente aconteça. Toda vez que se comunicar com alguém, seja por carta, telefone ou pessoalmente, tenha para com essa pessoa somente pensamentos para um crescente sucesso. Só o fato de você pensar nas pessoas como se fossem bem-sucedidas já é um passo gigantesco para que elas consigam sê-lo. Elas podem não perceber de maneira consciente o que está pensando a respeito delas, mas irão inconscientemente captar seu pensamento e serão profundamente abençoadas. Muitas vezes elas retribuirão de alguma forma para a sua felicidade e riqueza. O pensamento de propagação faz mudar a maré. Não acredito ser uma prisão o lugar ideal para um pensador promissor. No entanto, um homem que estava preso resolveu tirar o melhor proveito de sua situação. Depois de ser considerado digno de confiança, deram-lhe permissão para fazer alguns telefonemas de vez em quando, e às vezes ele me telefonava para contar seus progressos. Certa vez ele me telefonou para, muito animado, me contar que o escritório principal do presídio estava precisando de um aparelho de ar-condicionado. Ele havia visualizado, afirmado e pedido que isso acontecesse, pois as pessoas que lá trabalhavam tinham sido muito boas para com ele, e ele desejava que elas fossem felizes e tivessem todo o conforto. Ele disse que finalmente o aparelho de ar-condicionado foi instalado e que se nada mais de bom acontecesse enquanto ele estivesse na prisão, pelo menos aquela aquisição tinha sido um indício de como o pensamento promissor pode provocar acontecimentos felizes. É incrível como as coisas mudam quando começamos a pensar em nós e nos outros de maneira promissora. Uma mulher casada há já 18 anos começou a usar a lei da propagação para a prosperidade. Recebeu então carta de um senhor para quem ela havia trabalhado antes de se casar. Ele dizia que, por ocasião de seu casamento, estava em dificuldades financeiras, não tendo podido dar a ela um presente de casamento decente. Agora que estava em boa situação, ele achara que deveria fazer alguma coisa a respeito e lhe estava enviando um presente após 18 anos. Uma mulher que vivia num setor pobre da cidade ouviu falar sobre o pensamento promissor e começou a usá-la para si e para seus vizinhos. Poucas semanas depois, ela recebeu pelo correio um cheque no valor de $125, que, para ela, era uma enorme quantia. O cheque tinha sido enviado por uma companhia de seguros e correspondia ao saldo que havia sobre a propriedade de sua irmã, que havia falecido há 8 anos. Um gerente de departamento de crédito de uma companhia usa a lei da propagação para fazer as cobranças da companhia. Não é, pois, de espantar que no ano passado ele liderou as arrecadações feitas pela companhia, que tem filiais em todo o sul do país. Um dos clientes devia milhares de euros.
quantia essa que ninguém tinha conseguido receber. A importância era tão grande que um dos seus inspetores da companhia veio da matriz localizada em outro estado a fim de investigar sobre a cobrança daquela dívida. Antes da visita que faria ao cliente, o gerente de crédito disse ao inspetor: a única maneira de podermos receber todo esse dinheiro dessa pessoa é tratá-la com gentileza, cortesia e de maneira positiva. Precisamos fazer com que ele ganhe confiança em si novamente e precisamos demonstrar que acreditamos que ele pagará toda aquela importância. Assim sendo, durante sua visita, eles falaram da confiança e da convicção que tinham de que ele poderia e iria pagar a dívida que tinha contraído. Alguns dias mais tarde, o cliente chegou apressadamente ao escritório do gerente e pagou uma parte da sua dívida, o primeiro pagamento que fazia depois de vários meses. Ele disse ao gerente: naquela manhã, quando você entrou em meu escritório, eu estava me sentindo tão deprimido e fracassado em meus negócios que se você tivesse me criticado, eu teria imediatamente abandonado tudo e teria solicitado um pedido de falência ao meu advogado. Mas você foi tão gentil e demonstrou tanta confiança de que meus negócios poderiam ser salvos que eu também acreditei. Sei que agora tudo vai mudar. Você está sempre usando a lei da propagação ou a de retração. Todo mundo deseja ter mais roupas, mais alimentos, uma casa melhor, mais cultura, mais lazer, mais prazer, mais luxo, maior satisfação em seu trabalho, uma propagação de prosperidade em tudo. E com justiça, pois é o desejo divino. Dessa maneira, o desejo natural de se propagar o bem-estar não deve ser condenado nem reprimido. É um desejo divino que pode ser levado a níveis perfeitos de manifestação através das leis espirituais do pensamento promissor. É maravilhoso quando se pode usar a lei da propagação, ao invés da lei negativa de retração. Muitas vezes, quando criticamos, condenamos ou subestimamos os outros, não temos a ideia que, através da mente, estamos pedindo que as mesmas coisas nos aconteçam. Nunca perca o seu tempo pensando em si ou nos outros em termos de depreciação. Assim como o pão aumenta quando posto em água, assim aquilo que você irradia retorna e prolifera, produzindo os mesmos resultados para você. Durante uma greve siderúrgica, 2 profissionais puseram à prova a lei da propagação. Um deles, um quiroprático, se recusava a falar aos seus clientes e a ouvir o que eles diziam sobre tempos difíceis, e embora seu consultório e a maior parte da sua clientela ficasse na área da greve, não muito longe das usinas siderúrgicas, ele sempre falava de propagação, prosperidade e de êxito. Certa noite, ele compareceu a uma das reuniões mensais da Associação dos Quiropráticos, quando a maioria dos presentes se queixou da época difícil que estava passando devido à greve. Finalmente, alguém perguntou a ele sobre sua clientela e todos ficaram admirados quando ele respondeu: nunca tive tantos clientes. Eu me recuso a falar sobre tempos difíceis, seja em tempo de greve ou não. Aprendi que a força do pensamento promissor pode mudar qualquer situação. Naquela mesma época, um advogado que vivia na área grevista também usava a lei da propagação. Seus colegas viviam se queixando dos maus negócios e de como sua clientela estava diminuindo. Ele havia deliberado que, para não se influenciar com essas ideias tacanhas, teria que perseverar em seu modo de pensar. Certa noite, enquanto rezava, ele exclamou: meu Senhor, sei que sois meu pastor e que não passarei necessidade. Sei que aquelas usinas siderúrgicas têm sido meus melhores clientes, mas também sei que vós tendes clientes igualmente prósperos que necessitam de meus préstimos. Tenho fé que ireis me proporcionar novos e prósperos clientes a quem eu possa servir. Naquela época, ele tinha como clientes 4 grandes organizações que representavam sua maior fonte de renda.
Pouco tempo depois, 3 delas começaram a lhe dar mais resultados, o que representou ainda maiores rendimentos. Outras organizações começaram também a lhe confiar mais questões judiciais, muito mais do que as usinas jamais lhe tinham dado. Dessa maneira, enquanto quase todos os outros advogados se queixavam da falta de clientes e realmente passavam por necessidades, ele estava numa esplêndida situação. Use métodos simples para invocar a lei da propagação. Você pode usar vários métodos simples para invocar a lei da propagação. Você deve falar sobre a lei da propagação para si mesmo e para os outros. Você deve procurar a lei da propagação e pô-la em prática. Você deve fazer anotações sobre a propagação, imaginar e afirmar uma propagação fecunda. Foi Neemias, no Velho Testamento, que usou a lei da propagação para fazer com que os muros de Jerusalém fossem reedificados depois que os judeus voltaram da Babilônia. Como copeiro-mor do rei da Pérsia, Neemias conseguiu que o rei lhe desse material e mão de obra necessária para reedificar os muros de Jerusalém. No entanto, ele logo soube que, enquanto os judeus estavam no exílio, tribos hostis tinham ocupado Jerusalém. Neemias precisou organizar 2 grupos de homens, um para reedificar os muros de Jerusalém e o outro para combater as tribos inimigas. Os muros foram reedificados em 52 dias depois de Neemias ter dito: "O Deus do céu é o que nos ajuda." Neemias 2:20. Muitas vezes usamos a lei da retração ao invés da lei da propagação. Assim sendo, só fazemos com que nossa prosperidade demore a chegar. Agimos como os filhos de Israel que permaneceram 40 anos na fronteira da terra prometida, quando poderiam ter entrado naquela terra que se dizia manava leite e mel. Josué e Calebe do Antigo Testamento são talvez os que mais pensaram em prosperidade dos 12 exploradores que Moisés enviou para reconhecer a terra prometida. Eles foram os únicos que voltaram com provas concretas de sua abundância, trazendo um enorme cacho de uva. Por sua vez, os outros exploradores voltaram dizendo que a terra era rica, mas habitada por tribos guerreiras. José e Calebe imediatamente e de maneira confiante usaram a lei da propagação, dizendo: "Vamos e possuamos a terra, porque podemos possuí-la." Números 13:31. A maioria, porém, era contra esse plano e os hebreus continuaram no deserto. Anos mais tarde, quando finalmente entraram na terra prometida, constataram que as tribos não eram assim tão numerosas como havia sido dito e que o povo de Jericó tinha tido tanto medo deles como eles tinham tido do povo de Jericó. O povo de Jericó havia visto a fumaça das fogueiras dos acampamentos do outro lado do rio Jordão e temiam que houvesse centenas de milhares de pessoas, ao invés de apenas 40.000. Foi assim que os hebreus souberam que aquele povo que temiam tinham tido medo deles, devido à sua indecisão. Os hebreus, em vez de entrarem e reclamarem os seus bens, apenas prolongaram sua permanência no deserto. Finalmente viram que teriam que enfrentar e dominar a situação, acontecesse o que acontecesse. Tudo isso se aplica também a cada um de nós. Se você usa a lei de retração, restringindo suas ambições, você nunca ficará satisfeito com os parcos resultados que conseguir. Mais cedo ou mais tarde, você terá que começar a usar a lei da propagação, haja o que houver. Por que então não começar a usá-los desde o princípio e entrar na mais abundante e mais fecunda terra prometida, ao invés de continuar no imenso deserto de necessidades, de privações e miséria?
Dirija aos outros pensamentos de propagação. Você deve dar a tudo o que você faz um sentido de propagação, a fim de que todos compartilhem dele. Ao escrever, telefonar, ao pensar ou ao se encontrar com outras pessoas, dirija a todos, à sua família e aos seus conhecimentos sociais ou de negócios, aos líderes mundiais, seu desejo para que a riqueza de todos se propague. Diga a eles: eu vos abençoo com a propagação fecunda das riquezas de Deus Todo-Poderoso. Dirija também diretamente a eles palavras categóricas de fé, confiança e de prosperidade. Apenas algumas palavras podem fazer milagres. Um oficial reformado do exército disse-me há pouco tempo: você não pode imaginar como me ajudou há alguns anos atrás, quando eu estava tão deprimido que estava pensando em me suicidar. Suas palavras mudaram meu modo de pensar e de viver. Agora, ao pensar no que havia acontecido, me recordo que a única coisa que eu havia dito àquele homem foi: você não está tão velho assim para que não possa começar uma nova vida. Você teve êxito no passado e poderá ter êxito novamente. Dirija sempre aos outros palavras para uma fecunda prosperidade. Você talvez não possa aquilatar nunca o que isso representa, porém os resultados aparecerão. Quando nos referimos a alguém, devemos sempre fazê-lo em termos de sucesso. Se conhecemos alguém que está se regenerando dos erros cometidos, devemos contribuir para que tenha êxito, fazendo esquecer o passado e pensar naquilo de bom que hoje tem. Assim, não só estaremos contribuindo para o seu bem-estar, mas também podemos ficar seguros de que, se tivermos segredos que ele conheça, eles continuarão sendo segredo. Pense em você mesmo em termos de propagação. Tenha idênticos pensamentos para com você mesmo. Basta que você sinta que está sendo bem-sucedido e que está ajudando os outros também a sê-lo. Todos os seus atos, palavras e seu aspecto pessoal devem expressar a certeza de um sereno e grande sucesso. Quando você sentir a sensação de possuir riquezas abundantes, você não precisará se esforçar muito para que os outros fiquem convencidos de seu sucesso. Ele se irradia e é transmitido aos outros de maneira subconsciente, e eles desejarão se associar a você, seja em negócio ou de qualquer outra maneira, pois estão sendo subconsciente e conscientemente beneficiados pela sensação de opulência, de sucesso e de prosperidade que você irradia. Só o fato de você pacientemente tentar conseguir uma sensação de opulência, de sucesso e de prosperidade fará com que você atraia pessoas que você jamais viu, que desejam prosperar e que irão se tornar seus clientes, seus sócios ou seus amigos. As pessoas são subconscientemente atraídas para um ambiente onde a prosperidade se propaga. É assim que os negócios se desenvolvem e muitas riquezas se concretizam. Quando você propaga tais sentimentos a outras pessoas e no recôndito da sua mente os alimentas para si, você atrairá essas pessoas que automaticamente ajudarão você a progredir. Não hesite em usar a lei de propagação de todas as formas que ela se manifestar, seja com menor ou maior intensidade. Uma dona de casa contou-me recentemente como tinha ajudado seu marido a contornar um fracasso financeiro, dizendo-lhe todas as vezes que ele voltava do trabalho: então, querido, conte-me agora o que de bom aconteceu hoje. Eles ficaram surpresos em constatar como tantas coisas boas começaram a acontecer, apenas porque tinham deixado de pensar em fracasso para pensar em sucesso. Tudo o que você disser para ajudar os outros ou a si mesmo a sentirem uma sensação de prosperidade valerá o esforço e o tempo que você despendeu.
Evite falar de dificuldades. Só pense, fale e haja em termos de prosperidade. E não permita que outras pessoas falem de maneira diferente. Não leve a sério nada que você leia ou ouça que seja contrário ao pensamento promissor. Se você fica confuso, você estabelece correntes contrárias que neutralizam seus esforços para conseguir prosperidade. Para você poder ser bem-sucedido, tenha coragem de ser diferente. Não se aborreça quando as pessoas falarem de dificuldades e nem faça coro com elas, a não ser que você queira também passar por dificuldades. Ao invés disso, ao ter que enfrentar dificuldades reais, diga: a renovação divina está se processando. Os bens que a praga de gafanhoto comeu estão sendo renovados por ação divina. A lei divina de compensação e de equilíbrio está agora executando sua requintada tarefa. A lei divina de adaptação e de equilíbrio é uma lei universal e você pode ajudar para que aquele equilíbrio se manifeste para seu bem, através de seu estado de espírito promissor. Agora pode ser um momento de inúmeras bênçãos e de grande prosperidade para você, pois, como dizia um certo vendedor, há partículas de ouro no ar para você. Há pouco tempo, uma vendedora mostrou o que pode acontecer quando se fala em dificuldades. Ela contou que uma sua colega vivia falando de necessidades, de desemprego e de dificuldades. Lógico, ela não conseguia vender a cota que lhe cabia. Ao invés de pensar em prosperidade, ela passava sua hora do almoço andando pela cidade e conversando com outras pessoas também mentalmente fracassadas. Depois do almoço, quando voltava ao trabalho, ela repetia sempre a mesma coisa: andei por todas as lojas da cidade, os negócios vão de mal a pior. Ninguém está vendendo coisa alguma. O que aconteceu? Bem, a colega com quem ela sempre falava de dificuldade se recusava a aceitar esse modo de pensar, pois conhecia a força do pensamento promissor. Enquanto ela o invocava, suas vendas se mantinham altas e ela metodicamente recebia seus cheques sobre comissões. A outra, porém, que só falava em dificuldades, recebeu o que não esperava. Certo dia, o gerente da loja a chamou e ordenou que ela trabalhasse só meio período, embora ela quisesse trabalhar o tempo integral. A verdade é que o que você pensa pode se tornar realidade. Aquela vendedora provou isso, mas em sentido inverso. Fim do capítulo 7. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham assimilado o conteúdo desses áudios sobre este livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Desejo muito sucesso, muito crescimento a vocês e muita prosperidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.